Está começando Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E vamos aos destaques da edição de hoje. A cerimônia de posse da nova direção do TST para o biênio 2022-2024. Conheça a biografia dos ministros que compõem a nova administração do Tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Engenheiro responsável por obras não tem direito a horas extras. E ainda, fábrica de calçados Arezzo terá de pagar por lanches não fornecidos a um modelista. O programa de hoje começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, órgão que uniformiza a jurisprudência trabalhista. Os ministros discutiram se a contagem de dias para recorrer de uma decisão se baseia na publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho ou na intimação pelo processo judicial eletrônico. Veja qual foi o entendimento da SDI1 em um processo envolvendo a Caixa Econômica Federal. O banco havia sido condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que compreende o Distrito Federal e o Tocantins, ao pagamento de diferenças de gratificação a uma bancária, relativo ao exercício do cargo de gerente executiva. Contra a condenação, a Caixa interpôs recurso de revista, mas em contrarrazões, a bancária afirmou que o banco havia perdido o prazo legal. Na reclamação trabalhista juizada em 2017, a bancária alegou que a data da publicação da decisão no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, o DEJT, para a interposição do recurso da Caixa Econômica teria terminado em 1º de agosto de 2019. No entanto, o banco teria apresentado o apelo 20 dias depois, tomando por base a intimação pelo processo judicial eletrônico, o PJE, ocorrido em 12 de agosto. O TRT-10 admitiu o recurso da Caixa com o entendimento de que a intimação pelo PJE deveria prevalecer sobre a operada pelo Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. A posição foi mantida pela 4ª turma do TST, que considerou realizada a intimação no dia em que a parte efetivou a consulta eletrônica do seu teor ou no 10º dia a contar do envio, caso não tivesse havido o acesso antes disso. Mas, na seção 1 de dissídios individuais, o relator dos embargos da bancária, ministro Renato de Lacerda Paiva, assinalou que, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.429 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a publicação eletrônica no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais. A exceção são os casos em que, por lei, se exige intimação ou vista pessoal. O meu voto está na linha de precedentes da 7ª turma, mas também na linha da 6ª turma do ministro Augusto César Leite de Carvalho, da 1ª turma do ministro Valmir Oliveira da Costa, também um precedente meu da 7ª turma, um da SDI2 desta corte, do ministro Alexandre Agra Belmonte, e da 8ª turma da ministra Dora, e, finalmente, um da 2ª turma da ministra Maria Helena Malman. Na 2ª turma, nós debatemos essa questão e prevaleceu a tese posta agora no meu voto. Mas eu penso que é oportuno o debate a respeito do tema. É como eu voto. O ministro observou ainda que os prazos indicados no PJE não se sobrepõem à disposição legal expressa acerca da prevalência da publicação no Diário Eletrônico, como critério de contagem dos prazos processuais. Para o relator, considerando que o recurso de revista foi apresentado posteriormente, a decisão da turma deve ser reformada para declarar a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade da revista. No caso, a intempestividade. Na decisão, ficaram vencidos os ministros Alexandre Ramos, Caputo Bastos e Breno Medeiros. E para acompanhar o calendário de pautas e as datas das sessões de julgamento, basta acessar tst.jus.br. E você vai ver no próximo bloco os julgamentos de destaque das turmas do TST.
Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. E começamos com um destaque da segunda turma, que entendeu que um engenheiro responsável por obras não tem direito a horas extras. Na justiça, o engenheiro alegou que, embora fosse o responsável pela execução de algumas obras, não tinha poder de mando ou gestão. O profissional disse que não exercia cargo de confiança e que tinha de prestar contas diariamente aos superiores da empresa. Segundo ele, a jornada de trabalho muitas vezes ultrapassava 12 horas sem intervalo. Por isso, solicitou o pagamento de horas extras. A construtora afirmou que o engenheiro tinha a jornada livre de controle e que era a autoridade máxima no local de obra, cargo equiparado ao de gerente. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina concluiu com base nas provas dos autos que, embora fosse o responsável pela obra, o engenheiro não tinha poderes de mando e gestão equiparados aos do empregador. Assim, considerou que a regra da consolidação das leis do trabalho, que exclui os gerentes exercentes de cargos de gestão do regime geral de jornada de trabalho, não se aplicava ao caso. A empresa recorreu ao TST. O relator na segunda turma, desembargador convocado Marcelo Pertence, observou que, de acordo com o regional, o engenheiro recebia cerca de R$12 mil por mês e tinha autonomia para fazer o próprio horário de trabalho. Além disso, os gerentes considerados como gestores não são abrangidos pelo regime de jornada de trabalho, conforme estabelece o artigo 62 da CLT. Dessa forma, a turma entendeu que o engenheiro era a autoridade máxima na obra e, portanto, exercia cargo de confiança, o que afasta o direito ao recebimento de horas extras. E a sexta turma decidiu que a indústria de calçados Arezzo deverá pagar valores de lanches não fornecidos a um modelista. Acompanhe na reportagem. Na reclamação trabalhista, o modelista da fábrica da Arezzo, em Campo Bom, Rio Grande do Sul, defendeu que a norma coletiva da categoria previa o fornecimento de lanche no valor de R$10 aos empregados que trabalhassem mais de 3 horas além da jornada normal. Ele disse que todos os dias era obrigado a trabalhar por mais de 3 horas adicionais, sem receber o benefício do lanche. A fábrica contestou e classificou a alegação do empregado como falaciosa. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, acolheu o pedido do empregado, condenando a empresa a pagar o valor referente ao lanche durante todo o período do contrato de trabalho. Para o TRT, cabia à empregadora provar que havia fornecido lanche nas ocasiões em que foram preenchidos os requisitos previstos na norma coletiva. A Arezzo recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao analisar o recurso, a sexta turma observou que a decisão do TRT está em sintonia com os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e do Código de Processo Civil, que tratam da distribuição do ônus da prova. O recurso foi então rejeitado por unanimidade. Uma tinturaria do Paraná deverá pagar indenização por danos morais e estéticos a um auxiliar vítima de acidente no primeiro dia de trabalho. Ele sofreu queimaduras no corpo após uma máquina de tingimento ter explodido. E quem tem mais detalhes desse caso, julgado pela sétima turma, é o Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Anamélia. Conforme a ação trabalhista, a máquina utilizada para tingimento explodiu quando o empregado recebia orientações no primeiro dia de trabalho. O auxiliar foi lançado a 3 metros de distância e sofreu queimaduras por todo o corpo. Ele ficou com cicatrizes e passou a sofrer de sensibilidade por exposição ao sol. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, destacou que a deformidade causada pelas graves queimaduras atingiram a região do pescoço, dos braços e das pernas. Por ter havido negligência, o TRT condenou a tinturaria ao pagamento de indenização por danos moral e estético no valor de R$100 mil. Para o relator do recurso de revista da empresa na 7ª turma do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, a condenação foi fixada dentro de um critério razoável. De acordo com o ministro, o TRT levou em consideração a extensão do dano, o nível socioeconômico da vítima, o grau de culpa e a capacidade econômica do empregador, assim como o caráter pedagógico da medida. Assim, por unanimidade, o recurso foi rejeitado, ficando mantida a condenação ao pagamento de indenização ao trabalhador no valor de R$100 mil. Ok, Daniel, muito obrigada.
E no próximo bloco, a cerimônia de posse da nova direção do TST e do CSJT para o biênio 2022-2024. Estamos de volta e vamos conferir outras notícias que marcaram a semana. Olá, Evelyn, o que você destaca? Olá, Ana Amélia. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elaborou lista tríplice para a vaga de ministro do TST. Os nomes sugeridos para o preenchimento de vaga destinada à magistratura decorrente da aposentadoria do ministro Alberto Bresciani foram os dos desembargadores Sérgio Pinto Martins, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, Francisco Rossal de Araújo, do TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, e Volney de Macedo Cordeiro, da 13ª Região, Paraíba. A lista tríplice vai ser encaminhada à Presidência da República, a quem cabe definir o novo ministro do TST. Quem for indicado passará ainda por sabatina no Senado Federal e terá o nome submetido à aprovação no plenário da Casa Legislativa. O ministro Emanuel Pereira, eleito novo presidente do TST e do CSJT, se reuniu com os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho. O encontro, que ocorreu telepresencialmente, foi realizado para colher sugestões e ampliar o diálogo, com o intuito de fortalecer ainda mais a Justiça do Trabalho nos próximos meses. Formas de melhorar o teletrabalho, a uniformização de ações entre os TRTs durante a pandemia e a possibilidade de manter audiências virtuais nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, mesmo quando a Covid-19 for erradicada, também foram assuntos discutidos na reunião. Ao encerrar o encontro, o ministro Emanuel Pereira pontuou que a análise das solicitações terá prioridade em sua gestão. E o ministro Emanuel Pereira também se reuniu com representantes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e das lideranças regionais da Associação dos Magistrados Regionais. O encontro teve o objetivo de criar um canal de diálogo permanente sobre as principais demandas dos magistrados do trabalho. Na ocasião, o ministro também aproveitou para fazer uma correlação com a reunião realizada anteriormente com os presidentes dos TRTs, indicando similaridade e possibilidade de avanço nas pautas. Mais um destaque: foi realizado o seminário Precatórios na Justiça do Trabalho, Atualidades e Perspectivas, promovido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, pela ENAMAT e Cefast. Na conferência de abertura, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga explicou que o tema precatórios sempre mereceu a atenção do Poder Judiciário. Ele ressaltou que durante o período em que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, foi realizada a pesquisa junto aos TRTs para a identificação dos principais pontos de atenção no que diz respeito às dívidas trabalhistas de entes públicos. O evento ocorreu telepresencialmente, com transmissão pelo canal da ENAMAT no YouTube. Foram esses os destaques da última semana, Ana. Eu volto com você no estúdio. Ok, Evelyn, muito obrigada pelas informações. E o Tribunal Superior do Trabalho realizou a sessão de posse da nova direção da Corte. Em razão do aumento da taxa de contaminação por Covid-19 e influenza no Distrito Federal, o evento ocorreu de forma telepresencial. A sessão solene de posse da nova direção do Tribunal Superior do Trabalho foi transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube. O ministro Emanuel Pereira assumiu a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ministro falou sobre a satisfação em exercer o cargo mais alto da Corte e destacou o papel da Justiça do Trabalho na sociedade, sobretudo por meio da conciliação. A conciliação é a via mestra a orientar a justiça do trabalho e continuarei a defendê-la como a forma ideal para a resolução de conflitos. A ministra Dora Maria da Costa foi empossada como vice-presidente do TST e do CSJT e destacou a responsabilidade exigida pelo cargo. A responsabilidade é muito maior porque você vai examinar a admissibilidade de recurso de revista e
dissídio coletivo, fase conciliatória, é muita coisa nova. É um desafio muito grande. O ministro Caputo Bastos é o novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho. O ministro salientou que pretende continuar os projetos da administração anterior. Foram projetos assim importantíssimos para o funcionamento da Justiça do Trabalho e com eles eu vou caminhar nesse período que me foi reservado para estar à frente da administração do tribunal, junto com a ministra Dora na vice-presidência e o ministro Emanuel na presidência. A ministra Maria Cristina Peduzzi, que ficou à frente da Justiça do Trabalho no biênio 2020 e 2022, relembrou o bom funcionamento do tribunal durante a gestão e desejou boa sorte aos novos integrantes da corte. Desejo ao ministro Emanuel, à ministra Dora e ao ministro Guilherme que tenham continuado o sucesso que já revelam nas suas atividades de hoje. A solenidade foi prestigiada por ministros e autoridades dos 3 poderes da República. Os integrantes da mesa de honra participaram de forma presencial, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O Tribunal Superior do Trabalho ele ocupa uma posição importantíssima dentro do nosso sistema judiciário. As relações trabalhistas não são relações simples, daí a necessidade de nós termos esse tipo de justiça especializada e hoje estou aqui representando a cabeça do Poder Executivo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, destacou características do perfil do ministro Emanuel Pereira. O presidente que toma posse hoje já teve a oportunidade de trabalhar comigo no Conselho Nacional de Justiça, onde ele revelou, digamos assim, toda aquela sua sensibilidade e humanidade, que são requisitos básicos para o exercício da jurisdição do trabalho. Por videoconferência, a cerimônia foi acompanhada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, além de ministros do STF e do vice-presidente do Senado Federal, veneziano Vital do Rego. Após quase 2 décadas como ministro do TST, o ministro Emanuel Pereira assume a presidência do Tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o biênio 2022-2024. Conheça o perfil do ministro. O ministro Emanuel Pereira nasceu em Natal, Rio Grande do Norte. Tornou-se bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado e atuou como advogado por 20 anos. Foi procurador-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Na OAB, foi também vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, membro efetivo da Comissão de Prerrogativa para o Exercício da Advocacia e do órgão especial no biênio 2000-2002. Em dezembro de 2002, tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada ao 5º Constitucional. Atuou como vice-diretor e professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, de 2015 a 2016. Foi vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no biênio 2016-2018. No TST, compôs o Tribunal Pleno, o órgão especial, a seção especializada em dissídios coletivos e o Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça de setembro de 2019 a setembro de 2021 e corregedor nacional de Justiça substituto. É autor do livro Direitos Sociais Trabalhistas, lançado em 2018, e de diversos artigos publicados em jornais e revistas jurídicas. Após quase 2 décadas como ministro do TST, em 2022 assumiu a presidência do TST e do CSJT. Eleita vice-presidente, a ministra Dora Maria da Costa está no TST há quase 15 anos e tem 35 anos de magistratura trabalhista. Dora Maria da Costa nasceu no município de Dores do Indaiá, em Minas Gerais. Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado, especializou-se em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás. Em
1979, ingressou na Justiça do Trabalho da Terceira Região, por concurso público, como auxiliar judiciário, e foi promovida a técnico judiciário. Foi assessora de juiz e diretora do Serviço de Documentação, Legislação e Jurisprudência. 8 anos depois, entrou na magistratura como juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. Presidiu varas do trabalho até ser promovida a juíza do TRT da 18ª Região, em Goiás. Presidiu o regional no biênio 2005-2007. Em 2003 e em 2004, atuou como juíza convocada no Tribunal Superior do Trabalho. Retornou ao TST em 2007, como juíza substituta. Em maio do mesmo ano, foi empossada como ministra em vaga destinada à carreira da magistratura e passou a compor a primeira turma. A partir de novembro de 2007, passou a integrar a 8ª turma e, a partir de março de 2014, a Seção Especializada de Dissídios Coletivos. Dora Maria da Costa foi conselheira do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, no biênio 2014-2016. Atuou como integrante do órgão especial nos biênios 2011, 2013 e 2017 e 2019. Na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, foi diretora durante o biênio 2020 e 2022. Em 2022, assumiu a vice-presidência do TST e do CSJT. E, por fim, vamos conhecer a biografia do novo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Caputo Bastos. Guilherme Caputo Bastos nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 28 de agosto de 1958. É bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e em Direito pela Universidade de Brasília. É pós-graduado em Direito do Trabalho e em Direito Material e Processual do Trabalho. Iniciou a carreira no serviço público como servidor concursado no Tribunal Federal de Recursos em 1976. E ingressou na magistratura trabalhista como juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em 1989. Foi promovido a juiz-presidente da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Dourados, em Mato Grosso do Sul, em 1991, e juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, em 1992. Atuou como juiz convocado no Tribunal Superior do Trabalho a partir de janeiro de 2000. É presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo e detentor de honrarias com destaque para a Ordem do Mérito Desportivo. Tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 4 de outubro de 2007. Desde então, integrou a Seção 1 e a Seção 2 de Dissídios Individuais, a Seção de Dissídios Coletivos, o órgão especial, a 2ª, a 4ª, a 5ª e a 7ª turmas. Em 2022, assumiu a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!